Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 8. E eu estou usando aqui uma ferramenta de inteligência artificial para produzir um estudo bíblico. Será que isso é possível? Será que isso é viável? Será que dá para confiar nisso? Exatamente isso que a gente vai ver e eu quero que você acompanhe esse estudo que eu vou direcionar aqui, na verdade eu já fiz, né, direcionando aqui a inteligência artificial para ver o que ela nos entrega e para ver se é confiável esse estudo bíblico que ela fez nesse assunto e nesse texto tão importante do Evangelho de João. Bom, eu começo pedindo para que ela explique o texto, né, do Evangelho de João que nós lemos abaixo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de uma maneira resumida aqui, né? Ela vai fazer uma explicação dizendo que esse trecho faz parte do prólogo, né, do Evangelho de João, que é aquela parte inicial, que apresenta quem é Jesus. Né? Então, o início, né, do livro de João, ele tem essa finalidade, né, de fazer uma apresentação de uma maneira teológica, de uma maneira muito profunda, por sinal, quem era Jesus. Né? Então, ele vai dizer aqui que João apresenta Jesus como o Verbo eterno, a verdadeira luz, né, que ilumina todo o ser humano. E dentro desse contexto, né, os versos 6 a 8 introduz a figura de João Batista, mostrando o seu papel no plano de Deus. Né? Então, ele vai pegar ali o texto, né, a parte do texto onde diz: houve um homem enviado de Deus, e ele diz que João Batista não aparece por acaso na história. Ele é fruto de um chamado e de uma missão específica dada por Deus. Sua vida foi preparada desde o nascimento, e aí ele vai citar lá o caso de Lucas, né, quando fala lá de João Batista, do nascimento, né, de como, né, aconteceu ali antes do nascimento deles, na verdade. Então ele veio para preparar o caminho para o Messias. Né? E aqui diz depois, veio como testemunha da luz, né, para testificar da luz. Então a missão de João não era atrair pessoas para si, mas apontar para alguém maior. Desculpa, que era Jesus Cristo. Então, ele foi chamado para dar testemunho da luz, ou seja, de Cristo, que é a revelação plena de Deus. Isso é muito evidente, né? Em outro texto, onde o próprio João Batista diz, né? Convém que eu diminua e que ele cresça. Né? Então, João entendeu plenamente o seu papel, a fim de que todos crescem por meio dele. O testemunho de João tinha como objetivo conduzir as pessoas à fé em Jesus. Sua pregação de arrependimento e batismo preparava o coração do povo para receber o Messias. Né? Então é importante a gente entender isso. Não era necessariamente o batismo, né, de João que salvava ali as pessoas, mas ele introduzia as pessoas, né, preparava as pessoas para Cristo, porque a salvação só existe em Cristo. Né? E diz aqui, por fim, ele não era a luz, né? O evangelista faz questão de esclarecer que João Batista não era o Cristo. Alguns judeus pensaram que ele poderia ser o Messias, como está lá no verso 19 e 20, mas João sempre apontou para outro. É necessário que ele cresça e que eu diminua, está lá em João 3,30. Né? Então, esse é o resumo aqui que ele faz desse texto. E aí ele traz aqui uma aplicação teológica, né, desse texto. Cristo é a luz, não os mensageiros. Né? Os servos de Deus são instrumentos, mas a glória e a centralidade pertencem a Jesus. Excelente aplicação essa aqui. Testemunho fiel, como João Batista, os cristãos são chamados para dar testemunho da luz, apontando para Cristo e não para si mesmos. Humildade no serviço, João reconheceu seu papel limitado, ele sabia que não era a luz, mas alegrou em preparar o caminho para aquele que é. Então está aí uma boa aplicação teológica
desse texto. Mas aí eu continuo, né? Eu continuo dizendo o seguinte: quem foi João Batista? Já que ele, né, fala aqui de João, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então ele vai me dizer que João Batista é uma das figuras centrais do Novo Testamento. Ele foi o último dos profetas, importante, olha essa definição. Ele foi o último dos profetas e o precursor de Jesus Cristo, enviado por Deus para preparar o caminho ao Messias. Então ele fala aqui sobre o nascimento de João, né, que ele foi filho de Zacarias, o sacerdote, e Isabel, parenta de Maria, mãe de Jesus. Ambos eram idosos, Isabel era estéril, mas o anjo Gabriel anunciou que ele teria um filho. Está lá em Lucas 1, capítulo 1, verso 5 a 25. Seu nascimento já foi marcado por propósito divino, ser grande diante do Senhor e preparar o povo para Cristo. Ele teve um chamado à missão, ele foi um profeta enviado por Deus, como está em João 1,6. Sua missão era preparar o caminho do Senhor, tá lá em Isaías 40, né, em Mateus 3, anunciando o arrependimento e batizando as pessoas no Rio Jordão. Ele foi a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, encerrando a linha dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Muito boa essa definição aqui, eu achei interessante, um bom estudo aí, fazendo essa correlação de João Batista entre o Antigo e o Novo Testamento, bastante coerente. Ele pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O batismo que realizava era um símbolo de arrependimento e preparação espiritual. E ele deixou claro que seu batismo era com água, mas o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o relacionamento com Jesus: João era parente de Jesus, né, conforme está lá em Lucas 1. Reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batizou Jesus no Rio Jordão, momento em que o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai declarou como filho amado. Sempre deixou claro, ele não era o Cristo, mas o precursor. A vida e o estilo de João Batista: ele viveu de forma simples, com roupa de pelos de camelos e comendo gafanhotos e mel silvestre. Para os nossos dias, né, essa definição lá de Mateus 3,4 é um tanto quanto estranha, né, para os tempos modernos, mas para a época isso era diferente, evidentemente. Tá? Ele já era um padrão diferente, né, mesmo para aquela época. É importante destacar isso. Isso não era o comum das pessoas. Isso demonstrava ali realmente uma simplicidade grande. Mas a gente precisa ler isso no contexto da época. E ele era conhecido por sua vida e santidade e austeridade, um verdadeiro profeta. A morte de João: foi preso por Herodes Antipas, porque denunciava o seu casamento ilegal com Herodias, esposa de seu irmão. Está lá em Marcos 6. Herodias pediu sua cabeça como recompensa por uma dança de sua filha, e João foi decapitado na prisão, conforme Marcos 6, 27. Morreu como mártir fiel à verdade. Então, tá aí, um bom estudo sobre a vida de João Batista. Né? Se você precisa aí de um bom estudo, de boas referências aí, né, com aí os cruzamentos dos textos bíblicos, eu achei que ficou muito bom. Aqui ele faz uma importância teológica, que é basicamente a repetição do que ele já colocou ali em cima. E aí, para fechar esse estudo, eu ainda fui além. Eu fiz o seguinte: bom, a palavra luz é repetida várias vezes nesse texto e em outras partes do Evangelho de João. Qual a importância teológica desse termo no Evangelho? Essa é uma boa pergunta para se fazer, né? Então, de fato, o termo luz é um dos conceitos mais fortes e recorrentes no Evangelho de João. Ele aparece tanto no prólogo quanto ao longo do Evangelho, sempre em referência direta ou simbólica a Jesus Cristo. A luz como revelação de Deus, né? João apresenta Jesus como o Verbo encarnado. A luz significa que Cristo é a revelação perfeita de Deus ao mundo. Sem ele, a humanidade estaria em trevas espirituais, incapaz de reconhecer a verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, conforme está lá no verso 4. Ou seja,
a palavra luz revela o Pai e conduz o homem ao verdadeiro conhecimento de Deus. Luz em contraste com trevas, né? Para João, trevas representa pecado, ignorância e rejeição a Deus, e luz é verdade, vida e salvação em Cristo. Há um conflito entre luz e trevas. Em trevas, as trevas tentam resistir, mas não conseguem vencer a luz. O item 3, Cristo como a luz do mundo. Jesus aplica o termo diretamente a si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Aqui, luz significa vida espiritual e direção segura. E no item 4, a luz como julgamento. A presença da luz também revela a condição do coração humano. Está lá em João 3,19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? E para finalizar, chamado à vida na luz. João não só mostra que Cristo é a luz, mas também que os seus discípulos devem andar na luz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 1 e verso 7. Isso significa viver em santidade, verdade e comunhão com Deus e com o próximo. Então, e aí ele faz aqui um resumo, que também é basicamente a repetição, né, de forma resumida do que ele colocou ali em cima. Bom, e aí, o que você achou desse estudo? Você achou coerente? Você achou que essa ferramenta ela é confiável para trabalhar com estudos bíblicos? Eu gostei, eu achei que foi um estudo bom, bastante profundo, bastante coerente, fazendo boas correlações dos textos bíblicos. Então, assim, se você usar uma ferramenta dessa, tendo uma visão crítica, ou seja, sendo capaz, né, de avaliar o que ela está te entregando, se aquilo é coerente ou não com a Bíblia, eu creio que você pode usar uma ferramenta dessa para aprofundar o seu conhecimento, para, enfim, para te ajudar, né, e crescimento na fé, sem dúvida nenhuma, porque o conhecimento de Deus é crescimento na fé. Então, tranquilo. Eu acho que o problema é quando você faz isso sem critério algum, tá? A própria ferramenta, aqui embaixo está lá no rodapé. Ó. Ele pode cometer erros, considere e verificar informações importantes. Então, ele mesmo traz essa ideia. Olha, use, mas seja crítico, né? Veja se o que eu estou apresentando aqui está coerente, né? Então, acho que desde que você faça isso, eu acho que dá para utilizar, e pelo menos nesse estudo aqui eu achei que está bacana. Bom, eu tenho outros estudos como esse no canal, quero que você inscreva-se no canal, que você deixe aí um comentário para você me dizer o que você achou desse estudo, e acompanhe outros vídeos onde a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.